Em uma casa tranquila, desenrolou-se uma história que começou com o objeto mais comum do dia a dia. Uma toalha, aparentemente uma bobagem, mas foi exatamente ela que se tornou o catalisador de eventos que mudaram para sempre a vida de várias pessoas. No centro dessa história estava uma mulher chamada Olga Nikolaevna. Aos 56 anos, ela possuía uma beleza que não desbotava e um magnetismo, como se o tempo tivesse decidido fazer uma exceção. Quando Lena, esposa de Artyom, viajou para uma viagem de negócios de 3 dias em São Petersburgo, pediu ao marido que ficasse com a mãe dela para que não se sentisse sozinha. Artyom concordou, achando que alguns dias na aconchegante casa de Olga Nikolaevna, cheia do aroma de café fresco e torta de maçã, passariam de forma calma e discreta. Quem poderia imaginar que essa visita se transformaria em uma sequência de acontecimentos picantes e imprevisíveis? A primeira noite transcorreu em um clima agradável e descontraído. Olga Nikolaevna, como sempre, estava impecável. Um vestido elegante realçava sua figura esculpida, e a maquiagem leve, junto com o sorriso acolhedor, desarmavam qualquer um. Ela arrumou a mesa, servindo a Artyom almôndegas caseiras, batatas com endro e sua famosa torta de maçã. Durante o jantar, ela deixou escapar uma frase ambígua que deixou Artyom desconfortável, mas ele não deu muita importância. Depois do jantar, Artyom decidiu tomar banho. No banheiro revestido de mármore e decorado com espelhos, ele relaxou sob o jato de água quente. Ao sair do chuveiro, pegou a primeira toalha que encontrou, que acabou sendo curta demais. Mal cobrindo as áreas estratégicas, ela causou uma situação constrangedora. Nesse exato momento, Olga Nikolaevna apareceu no corredor com uma taça de vinho na mão. Seu olhar, como um raio laser, atravessou Artyom. O homem congelou, sem saber como reagir. A sogra não desviou o olhar e apenas disse com uma rouquidão na voz: Artyom, você resolveu fazer um desfile de moda aqui? O sangue subiu às bochechas de Artyom e a toalha traiçoeira começou a escorregar para baixo. Tentando preservar o que restava de dignidade, ele murmurou algo incompreensível e recuou para o quarto de hóspedes. Olga Nikolaevna deu um passo à frente e o ar entre eles pareceu engrossar. Não se afobe, Artyom, disse ela, tomando um gole de vinho. Você não é o primeiro homem que vejo assim. Embora admito, você está em ótima forma. Seu sorriso era ao mesmo tempo gentil e perigoso, como o de uma gata brincando com um rato. Artyom, como se tivesse levado um choque, escapuliu para o quarto, deixando Olga Nikolaevna no corredor. O que aconteceria em seguida? Que segredos escondia essa mulher fatal? E como seria o destino de Artyom nessa situação tão picante? Já atrás da porta, Artyom sentiu as costas colarem na superfície fria. O coração batia descontrolado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. O que foi isso? Passou pela cabeça dele. Parecia que a sogra tinha flertado com ele, mas a razão resistia desesperadamente a essa ideia. Não, Artyom, se acalma. É só imaginação sua, convencia a si mesmo. Olga Nikolaevna, mãe de sua esposa, uma mulher madura, dificilmente faria algo assim. No entanto, aquele olhar penetrante cravou-se na memória como uma bala disparada a queima-roupa. Às pressas, vestiu uma camiseta e um short. Artyom tentou recuperar o equilíbrio emocional. Precisava voltar à sala e fingir que nada tinha acontecido. Quando reapareceu, Olga Nikolaevna estava tranquilamente sentada no sofá, folheando uma revista de moda. Ao erguer os olhos, falou num tom como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Artyom, preparei chá. Quer ou prefere algo mais forte? Ele forçou um sorriso nervoso. Obrigado. Chá está ótimo. Embora por dentro ainda rugisse um furacão de emoções. A sogra agia como se nada tivesse acontecido. Mas Artyom lembrava perfeitamente como o olhar dela demorou um pouco mais do que as convenções permitiam. Durante o chá, começou uma conversa que Artyom depois repassaria na cabeça inúmeras vezes.
Artyom, me diz com sinceridade, começou Olga Nikolaevna, mexendo devagar a colher na xícara. A Lena não te cansa? Ela é uma menina energética, sempre ocupada com projetos e coisas. E você parece um homem calmo, mas com um brilho nos olhos. Vocês se completam? Artyom quase engasgou com o chá. Será que a sogra ia discutir a vida íntima dele? Tudo bem, Olga Nikolaevna, respondeu, tentando soar confiante. Lena é maravilhosa, nós nos damos muito bem. Ela assentiu, mas nos olhos dela passou uma faísca maliciosa. Se dão bem é bom saber. Sabe, Artyom, na sua idade os homens às vezes sentem vontade de variar. É natural, o importante é que a alma cante. Artyom congelou com a xícara na mão. Era uma indireta ou fruto da imaginação dele? A minha alma canta, disse ele, tentando brincar. Às vezes desafina, mas eu tento afinar ela. Olga Nikolaevna riu, e sua risada, quente mas com aquela rouquidão leve, arrepiou a pele de Artyom. Ah, Artyom, como você é engraçado! Adoro homens com senso de humor. Eles são tão perigosos. Ela piscou para ele, e Artyom entendeu que precisava urgentemente de um banho frio. O resto da noite transcorreu em uma atmosfera de tensão estranha. Assistiram a um filme antigo, ela no sofá, ele na poltrona. Artyom se pegava várias vezes, lançando olhares furtivos para a sogra, para as pernas longas cruzadas negligentemente, para os dedos brincando com o pingente no pescoço, para o sorriso que parecia atraente demais para uma mulher da idade dela. Mais tarde, foram para a cozinha. Depois do episódio da toalha e da tensão na sala sob o olhar dela, Artyom decidiu que a cozinha era uma zona segura. Ali cheirava a chá recém-passado, torta de maçã e algo indefinível. Talvez o perfume dela. Um aroma floral leve que convidava a inspirar profundamente. Mas Artyom se continha. Na mesa havia um prato de biscoitos. Olga Nikolaevna, vestida com um vestido caseiro, mas ainda assim diabolicamente elegante, sentava-se à frente, apoiando o queixo na mão. Parecia ter saído da capa de uma revista para quem entende de vida bonita. A conversa começou com papo leve. Artyom contava sobre seu trabalho em design, criação de logotipos e sites. Modestamente destacava que não havia nada de extraordinário no que fazia. Olga Nikolaevna ouvia atenta, assentindo com aprovação, mas seu olhar era penetrante e avaliador, como se o examinasse como um mapa do tesouro valioso. Ele tentava não perder o fio da conversa, mas o sorriso leve e enigmático dela o desconcertava. Artyom, você fica tão sério quando fala de trabalho, observou ela, tomando um gole de chá. Eu imaginava que na sua alma morasse um pouco de rock and roll, ou pelo menos um jazz leve. Artyom riu constrangido, tentando esconder o embaraço. Rock and roll, Olga Nikolaevna, minhas preferências musicais são mais calmas, sabe? Do tipo que faz a alma cantar sem incomodar os vizinhos. Ela estreitou os olhos e na voz apareceu aquela rouquidão especial que arrepiava a espinha de Artyom. A alma canta então? Que lindo! E o que exatamente ela canta, Artyom? Me conta. Sou sua sogra, tenho o direito de saber tudo. Artyom quase engasgou com o biscoito. Parecia flerte ou era só imaginação. Assim, nada demais. Às vezes, chanson no engarrafamento. E a sua alma, Olga Nikolaevna, o que canta? Ela recostou-se na cadeira e o vestido esticou levemente, realçando sua elegância natural. Ah, Artyom, minha alma é como um vinil antigo. Às vezes quero um tango lento, às vezes algo mais ardente, mas eu tento mantê-la na linha. A idade, sabe, impõe limites. Artyom deu um risinho nervoso. Idade? A senhora não parece nada sogra. Sinceramente, hoje em dia, mulheres como a senhora chamam de baby face. Sabe, os anos passam, mas o rosto fica jovem e fresco. Ela riu, e a risada soou como tilintar de taças. Quente, mas com faíscas brincalhonas. Babyface? Artyom, você me deixa sem graça. Embora confesso é gostoso ouvir isso. Mas cuidado com os elogios.
senão vou pensar que está flertando comigo. Artyom sentiu as bochechas queimarem. Flertando? Eu só estou constatando fatos. Soltou ele, e ela riu de novo. Dessa vez de forma tão contagiante que Artyom sorriu sem querer. Droga, ela era atraente. Atraente demais para uma sogra. A conversa seguiu, e para surpresa de Artyom, ficou realmente divertida. Trocaram piadas sobre os hábitos de Lena, como ela sempre deixa a xícara na mesa, mas nunca termina o sanduíche. Olga Nikolaevna contou histórias da juventude, quando frequentava clubes de dança, e até ganhou um concurso de melhor casal de rock and roll. Artyom imaginou-a com vestido curto, cabelos esvoaçantes. Não, Artyom, para. Isso é demais. E você, Artyom, dança? Perguntou ela, inclinando-se inesperadamente mais perto. O pingente no pescoço balançou e Artyom se forçou a olhar nos olhos dela. Bem, danço. Se 2 passos para frente e 3 batidas contam como dança, sou campeão, brincou. E a senhora Olga Nikolaevna com certeza ainda domina as pistas. Ela sorriu e nos olhos brilhou um brilho travesso. Domino, Artyom, domino. Mas, sabe, para um bom dança precisa de parceiro, e parceiros hoje em dia são difíceis de achar. Artyom engoliu em seco. Era indireta ou impressão? Ele mudou de assunto. Que tal mais chá ou um filme? Ela assentiu, mas o olhar dizia que entendia a tentativa de fuga. Filme é boa ideia, mas vamos escolher algo leve, porque depois dos seus thrillers modernos, eu fico a noite toda com a luz acesa. Eles foram para a sala aconchegante. Olga Nikolaevna escolheu uma comédia antiga da coleção dela, mas a atenção de Artyom escapava da tela piscante. Ela se acomodou no sofá, cruzando as pernas com elegância, e a barra do vestido subiu um pouco, revelando o joelho. Artyom fazia força para desviar o olhar, mas era como tentar ignorar um pôr do sol hipnotizante no horizonte do mar. Parecia que Olga Nikolaevna sentia o desconforto dele, porque de vez em quando lançava olhares que o deixavam todo agitado por dentro. Artyom, o que há com você? Por que está tão tenso? Perguntou ela, interrompendo os pensamentos dele no meio do filme e virando-se para encará-lo. Relaxa, eu não mordo, acrescentou com um sorriso malicioso. Bom, quase. Artyom tentou rir, mas o som saiu nervoso e forçado. Sim, estou totalmente calmo. O filme é envolvente. Ela estreitou os olhos com desconfiança. O filme? Você não olha para a tela há uns 10 minutos. Confessa no que está pensando? Artyom congelou, como se tivesse caído em uma armadilha. Deveria falar a verdade? Admitir que não conseguia tirar os olhos da silhueta dela naquele vestido, que a voz dela parecia feita para desestabilizar e despertar desejos? Não, Artyom, não seja idiota, repreendeu-se mentalmente. É, no trabalho. Soltou uma resposta falsa. Os prazos, como sempre, pressionando. Ela deu um risinho descrente. Prazos, é? Sei. Eu achava que você estava pensando em algo bem mais interessante. Foi exatamente nesse momento que aconteceu o que Artyom depois chamou de ponto de virada, quando tudo desandou. Olga Nikolaevna levantou do sofá para encher as taças de vinho e, ao passar, roçou de leve no ombro dele. Foi quase imperceptível, mas Artyom sentiu um choque elétrico percorrer o corpo. Ela voltou com as taças, sentou-se visivelmente mais perto do que antes e estendeu uma para ele. Pelo agradável serão, Artyom, disse brindando. O olhar dele involuntariamente demorou nos dedos dela, que tocaram levemente a taça dele, e nos olhos dela ele viu não o olhar de sogra, mas o de uma mulher que sabe exatamente o que quer. Depois dessa cena na sala com Olga Nikolaevna, Artyom sentiu que atingira o auge da confusão interna. A mão dela no ombro, o hálito encantador, o sorriso diabólico. Tudo parecia cenas de filme em que o protagonista está na beira do abismo e está prestes a cair. Mas Artyom, genro exemplar de 30 e poucos anos, decidiu se controlar. Essa sogra é mãe da Lena, minha esposa, repetia para si mesmo.
Não podia deixar que pensamentos sobre a silhueta dela naquele vestido e sobre a voz dela o dominassem. Para, Artyom, chega, repreendeu-se. Lena voltaria da viagem amanhã e tudo voltaria ao normal. Pelo menos era o que esperava sinceramente, mas o destino decidiu que ele ainda não havia sido testado o suficiente pela malícia dela. A manhã começou, surpreendentemente, em paz. Olga Nikolaevna preparava o café da manhã, cantarolando baixinho uma música antiga, enquanto Artyom sentava à mesa da cozinha, tentando desesperadamente se concentrar no trabalho no notebook. Ela usava um vestido caseiro leve, nada provocante. Mas mesmo nessa roupa simples, parecia uma mulher capaz de fazer um homem esquecer o próprio nome. Artyom fazia força para não olhar para ela, mas os movimentos dela ao cortar frutas eram tão graciosos e elegantes que ele perdia o fio dos pensamentos várias vezes. Artyom, você está nas nuvens de novo? Perguntou ela, colocando na frente dele um prato com omelete apetitoso e gomos de laranja suculenta. Olha, seus prazos não vão fugir, mas o apetite pode sumir. Artyom forçou um sorriso, tentando recuperar o autocontrole. Olga Nikolaevna, a senhora me alimenta como se eu estivesse me preparando para as Olimpíadas. Quando Lena voltar, vou parecer um lutador de sumô. Ela riu alto, e a risada, como sempre, tinha aquela rouquidão leve que mexia com tudo dentro de Artyom. Sumô, não, Artyom, você parece mais um atleta leve, rápido, ágil e, pelo visto, perigoso. Ela piscou para ele e Artyom quase engasgou com o café. Perigoso? Repetiu, tentando transformar em piada. Eu sou a própria inocência. Ela se inclinou sobre a mesa, estreitando os olhos. Inocência? Ah, Artyom, não minta. Seus olhos entregam. Homens como você sempre trazem ou problemas ou um mar de prazer. Depende de como se olha a situação. Artyom sentiu o sangue subir às bochechas. Era flerte descarado, mas antes que pudesse responder, Olga Nikolaevna levantou-se de repente e disse: Basta de conversa fiada. Preciso me trocar. Em 1 hora tenho academia e você aí se comporte direitinho. Com essas palavras, foi para o quarto, deixando-o sozinho tentando, sem sucesso, convencer-se de que tinha total controle da situação. Mas como logo se revelou, controle era algo estranho para ele. Não passou meia hora e aconteceu o que ele depois chamou de grande mal-entendido. Olga Nikolaevna voltou à cozinha vestida com roupa de ginástica. Leggings e top justos realçavam suas formas. Ele tentava manter os olhos no prato, mas ela, como de propósito, esticou-se para pegar um pote de mel na prateleira mais alta. A prateleira era alta, o pote estava longe, e ele, como hipnotizado, observava os movimentos dela. Em certo momento, o top subiu um pouco, revelando uma faixa estreita de pele. Artyom, me ajuda a pegar, disse ela, virando-se. Você é alto, alcança. O rapaz levantou como se tivesse levado choque. Claro, já vou, murmurou, aproximando-se. Ela deu um passo para trás, mas não completamente. E ele ficou bem perto, sentindo o aroma floral que o deixava louco. Ele esticou o braço para o pote, mas o pote parecia grudado. Com um movimento brusco, puxou-o e o mel grosso e pegajoso espirrou nos dois. Ai! Exclamou Olga Nikolaevna, olhando a mancha que sujou a camiseta dela. Artyom, que desastrado. Desculpa, não queria. Desculpa, começou ele, pegando um guardanapo. Deixa eu limpar. E aí começou o impensável. Tentando consertar, ele começou a limpar o mel da camiseta dela, mas logo percebeu que aquilo parecia, no mínimo, ambíguo. Ela ficou parada, observando com um leve sorriso, e parecia não ter intenção de se afastar. Artyom, tem certeza de que sabe o que está fazendo? Perguntou ela. Na voz havia uma brincadeira que o deixou gelado por dentro. Ele congelou com o guardanapo na mão, mas ela riu e segurou a mão dele. O toque dos dedos quentes fez o coração dele disparar loucamente. Naquele instante, ele com o guardanapo, ela segurando a mão dele, os dois sujos de mel, parados perto demais um do outro.
A porta do apartamento abriu de repente e ouviu-se a voz de Lena. Artyom! Mãe! Cheguei mais cedo! Ele sentiu o sangue sumir do rosto. Olga Nikolaevna também congelou, mas nos olhos dela passou não pânico, e sim travessura. Lena entrou na cozinha e os olhou de cima a baixo. Ele com a camiseta suja de mel segurando o guardanapo. Olga Nikolaevna com mancha no top, segurando a mão dele. Pareciam personagens de uma comédia duvidosa. O que está acontecendo aqui? Perguntou Lena, estreitando os olhos. Na voz havia suspeita, mas também um toque de deboche. Ele abriu a boca, mas não saiu palavra. Para surpresa dele, Olga Nikolaevna tomou a iniciativa. Lena, calma. O Artyom só resolveu fazer uma bagunça de mel. Pedi para ele pegar o pote e ele... Bem, exagerou um pouco. Ele assentiu freneticamente. Lena, derrubei o mel sem querer. Estava limpando. Lena olhou para eles, para o pote, depois de novo para eles. Os cantos da boca tremeram e ela caiu na gargalhada. Sério? Eu pensei que vocês estavam ensaiando tango ou algo assim. Artyom, você é desajeitado que nem urso. E você, mãe, podia não colocar ele nessa saia justa. Olga Nikolaevna deu de ombros e lançou um olhar para ele, misturando inocência e perigo. Lena, eu não tenho culpa se o Artyom é um ajudante tão dedicado. O calor queimou o rosto dele, traindo a confusão. Lena, ainda rindo, aproximou-se e beijou a bochecha dele carinhosamente. Disse algo brincalhão sobre o herói do mel e sugeriu que lavasse o rosto. Depois virou-se para Olga Nikolaevna, sugerindo que trocasse de roupa, notando a semelhança cômica deles com personagens de propaganda de xarope doce. Artyom e Olga Nikolaevna foram para quartos diferentes, mas no banheiro, enquanto lavava o mel pegajoso, uma ideia obsessiva o perseguia. Será que a situação foi armada por ela ou era só fruto da imaginação dele? Sua mente voltava sem parar ao olhar dela, ao toque fugaz, mas tão cheio de significado. Ele percebeu que estava em uma situação delicada. Lena parecia não ter notado nada, mas ele sabia a verdade. A atração entre ele e a sogra não tinha desaparecido. E, pelo visto, aquela chama secreta começava a arder com força renovada. Fim.